Olá, pessoal, sou a professora Meirisvalda, tá? E vou ficar com vocês esse período. A gente vai estar trabalhando a disciplina de Libras, tá? A língua brasileira de sinais, tá? Então, a gente vai estar trabalhando a Libras. A princípio, a gente vai ver alguns conceitos sobre a língua de sinais, tá? Essa língua de sinais, como surgiu, a diferença de conceitos, tá? Quem lutou para que essa língua de sinais prevalecesse, tá? Que a língua de sinais é a língua dos surdos. Então, a gente vai estar vendo isso aí. Mais à frente, a gente vai estar falando sobre a história, tá? A história do surdo, como foi essa batalha, essa luta para chegar onde chegou, certo? E vamos conhecer também, vamos falar, tá? Vamos falar um pouco da legislação, a lei, tá? A lei da Libras, tá? E o decreto que regulamentou toda essa lei, certo? Então, vamos agora ver alguns conceitos, né, de língua de sinais. Que conceitos são esses que a gente tem sobre línguas de sinais? Os surdos, tá, utilizam uma língua diferenciada dos ouvintes, tá? O surdo, ele utiliza uma língua diferenciada dos ouvintes. Porém, essa não é a única diferença existente entre os dois grupos. A forma de conceber e se relacionar com o mundo também é diferenciada. As línguas de sinais apresentam as propriedades específicas das línguas naturais, sendo, portanto, reconhecida enquanto línguas pela linguística. As línguas de sinais são visuais, espaciais, captando as experiências visuais das outras pessoas. Então, é uma língua visual e espacial, tá? É a língua utilizada pelos surdos. Vejamos. A princípio, a gente vai ver o conceito de que é fazer essa diferença de linguagem e língua, certo? Então, a linguagem é a capacidade de se comunicar através de uma língua e está na origem de toda e qualquer atividade comunicativa humana. Então, isso é linguagem, certo? No caso dos surdos, a linguagem utilizada é visual, diferente das línguas orais utilizadas pelos ouvintes. Então, a linguagem, o que é a capacidade de se comunicar, né? Então, para o surdo, qual é a linguagem utilizada por ele? É a visual, né? Ele vê e ele vai haver aí a comunicação. E o que é língua? Língua é um sistema de signos convencionados e utilizado por todos que compõem uma mesma comunidade, tá? Então, a língua é o que é utilizada. A língua do ouvinte é a língua falada, né? A língua do surdo é o quê? É a língua de sinais. Essa é a diferença, tá? Mas, em termos de linguagem, a linguagem, como a gente já viu aqui, é a capacidade de comunicação, tá? De comunicação, é uma linguagem, certo? Então, antigamente, tinha-se uma ideia muito errada sobre os surdos, tá? Sem adquirir linguagem, eles eram o quê? Eram castigados, era conhecido como loucos, não tinham piedade, chamava de feiticeiros, né? Que eram enfeitiçados, abandonados e sacrificados. Isso a gente vai ver bem mais profundo, né, quando a gente estiver estudando lá na história do surdo. Então, Libras.
que é a Libras? A Libras é a língua brasileira de sinais, certo? Ela é conhecida amplamente por Libras. Então, língua brasileira de sinais é a Libras. É usada por milhões de brasileiros surdos, tá? E também por ouvintes. De acordo com o IBGE, há mais de 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva no Brasil. Então, a Libras é a língua utilizada pela comunidade surda, tá? Brasileira. Tá? Só voltando um pouquinho. Então, sinalizando, né? Aqui a gente sinaliza assim, Libras, certo? Língua brasileira de sinais, né? Nós temos Libras. O desenvolvimento de políticas e de inclusão para a comunidade surda fez com que, em 2002, a Libras fosse reconhecida como língua oficial durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, foi durante o governo de Fernando Henrique Cardoso que a Libras foi reconhecida como língua brasileira de sinais, certo? Que lei? Qual a lei? A Lei 10.436 é a lei da Libras, certo? E essa lei nós temos também um decreto. Isso foi resultado de uma ampla mobilização da comunidade surda, da luta pela ampliação dos seus direitos. Então, para chegar a essa lei, houve várias lutas, vários empenhos, vários educadores que lutaram para conquistar, né, para ter essa conquista, uma lei que regulamenta a Libras como língua brasileira de sinal, sendo uma língua natural da comunidade surda, certo? E a lei, a Libras é a primeira língua do surdo, né? E a segunda língua é a língua portuguesa. Então, a primeira língua é a língua de sinais, que é a Libras. E a segunda língua é a língua portuguesa, certo? A origem da língua de sinais. Vejamos como se originou, como tudo começou, né? São, como eu já falei, várias lutas, várias conquistas, várias coisas também foram por água abaixo, né? Não conseguiram, mas houve várias lutas e vamos ver agora como se originou. Então, as línguas de sinais surgiram através de pessoas que compreenderam que os surdos têm a necessidade de se comunicar. Todo mundo tem necessidade de se comunicar. Então, o surdo também, aqui sinal de comunicar, né? Assim, letra C, ele também tem a necessidade de se comunicar. Então, mesmo que não seja de forma oral, a fala, né? O surgimento da língua de sinais é um processo muito interessante, pois envolve a sensibilidade e a vontade de ajudar ao próximo. Então, veja que algumas pessoas surdas entraram nessa luta, alguns professores surdos, alguns estudiosos entraram nessa luta, tá? Os surdos, assim como outras pessoas com necessidades especiais, né, foram por muito tempo alvo de discriminação, de preconceito, né, sofreram inclusive tratamento desumano, que a gente vai ver mais à frente como eles foram tratados por serem surdos, tá? Os educadores Ponce de León e Pablo Monet tinham em mente que os surdos deveriam aprender a se comunicar com as mãos.
Isso eles tinham em mente, que eles precisavam se comunicar com as mãos. Porém, o que aconteceu? O objetivo que eles tinham em mente era que o objetivo maior era tentar fazer com que os surdos a um padrão de normalidade, como se ele dando a eles a condição de falar. Eles compreendiam que os surdos teriam que se comunicar com as mãos, mas na ideia deles, eles iriam conseguir fazer com que o surdo oralizasse, conseguisse com que o surdo falasse. Mas como o surdo iria falar se ele não ouvia, né? Então ele não ia emitir nenhum som. Mas esses educadores aí, o Ponce de Leon e Pablo Monetti, eles tinham em mente que os surdos deveriam aprender com as mãos, mas teriam que oralizar, certo? Então, o padre Charles Michel de Lepé, então esse homem, ele teve grande destaque para a comunidade surda, né? O Lepé, conhecido como Lepé, que criou o Instituto Nacional dos Surdos Mudos, que na época usava esse termo, né? Que hoje já está em desuso, né? Em Paris, o local ficou conhecido como referência no atendimento a pessoas surdas, pois apresentou uma nova forma de trabalho, utilizar a língua de sinais na comunicação, possibilitando aos surdos, o que possibilitou? Interagir com as pessoas de uma forma mais eficaz do que a antiga forma. Então, Lepé criou o Instituto Nacional dos Surdos, para os surdos, e possibilitou aos surdos a se comunicar de forma mais eficaz, né? De forma mais eficaz do que a forma antiga, né? Então, Lepé ele ficou conhecido como sendo o criador da língua de sinais. Então, este homem, né, o Lepé, foi o criador, ficou conhecido como criador das línguas de sinais. Certo, gente? Estão compreendendo? Então, como surgiu no Brasil o surgimento das línguas de sinais no Brasil? Vamos ler um pouquinho o que tem aqui. A língua portuguesa, né, tá ali os 3 garotinhos, né, estão se comunicando, estão falando, né? E aí eles dizem: é língua portuguesa ignorante. Aí o outro fala: é língua brasileira. Não existe. Existe a língua brasileira de sinais, a Libras. Mesmo que alguns ainda ignorem isso, né? Ele estava lá se comunicando com as mãos e o outro diz: é língua portuguesa ignorante. É língua portuguesa ignorante. Eu disse: a língua brasileira não existe. Aí eles: não é língua brasileira, é língua brasileira de sinais, Libras. Então, vejamos aqui. A Libra surge no Brasil por volta de 1856, né? Com a chegada do surdo francês Ernest Rouet, né? Rouet chega ao Brasil, traz essa novidade, né? Ele era ex-aluno de Lepé, né? Que foi o criador da língua de sinais que a gente viu anteriormente. E Rouet teve como missão, com a vinda ao Brasil, espalhar, tá, a língua de sinais francesa em nosso país. Ele trouxe a língua de sinais francesa, né, que na França é a língua de sinais francesa, né? No Brasil é língua brasileira de sinais. Então ele trouxe para o nosso país. Aí a Libras é a junção da língua de sinais brasileira,
antiga, já utilizada pelos surdos brasileiros, com a língua de sinais francesa. Então, houve aí a junção da língua de sinais francesa com a língua brasileira de sinais utilizada antigamente no Brasil, juntou as duas e surgiu aí a Libras, certo? E em 2002, vejam assim, a Libras foi finalmente reconhecida como língua oficial do Brasil. Então, veja que só lutas, né? Foram vários tempos de lutas e somente em 2002 a Libras foi finalmente reconhecida como língua brasileira de sinais, tá? A língua oficial do Brasil. Tá? Ela é uma língua natural da comunidade surda, certo? Então, qual é a importância da língua no desenvolvimento do sujeito? Qual é essa importância para o sujeito? A língua de sinais, vejamos, deve ser a primeira língua ou uma das primeiras, né, adquirida pelas crianças com uma perda auditiva severa. Então, por quê? Desde a infância, se a criança for trabalhada a língua de sinais, ela vai ter grande facilidade de aprender, porque as crianças elas aprendem com mais facilidade, né? Então, se ela tem uma perda auditiva, ela é surda, severa, né? Então, se indica que ela já seja, desde já, trabalhada com a língua de sinais. A língua de sinais é uma língua natural, vejam aí, plenamente desenvolvida, que assegura uma comunicação completa e integral. Diferentemente da língua oral, a língua de sinais permite às crianças surdas, em idade precoce, se comunicar com os pais plenamente, desde que ambos adquiram rapidamente. Então, à medida que ela for sendo trabalhada, alfabetizada com a língua de sinais, ela vai ter uma comunicação mais rápida com os pais, com as outras pessoas. A língua de sinais, ela é uma língua, ela tem um papel importante no desenvolvimento cognitivo e social da criança e permite a aquisição de conhecimento sobre o mundo em que ela está, né? O mundo circundante, né? O mundo que a circula. Então, isso vai possibilitar com que ela se comunique melhor, que ela compreenda e que as pessoas também a compreendam, certo? Então, veja a importância da língua ser trabalhada desde a infância, né? Na idade precoce mesmo. Então, a língua de sinais são completas em si mesmas. Tá? Dispõe de recursos expressivos suficientes para permitir aos seus usuários expressar-se sobre qualquer assunto, em qualquer situação. Então, ela é uma língua, ela dispõe de todos os recursos, né? Ela não é diferente da língua portuguesa. Ela tem toda uma sistemática, ela tem toda a questão gramatical, morfológica. Então, há uma comunicação que facilita, né, entre a comunidade surda. Então, em qualquer situação, o domínio do conhecimento é a esfera de atividade. Por meio de uma língua de sinais, é possível criar poesias, contar, inventar histórias, discutir sobre filosofia, sobre política, assuntos do cotidiano. Então, se o surdo, ele sabe se comunicar com a Libras, né, com a língua de sinais, a língua brasileira de sinais, ele vai estar se comunicando normalmente, como qualquer ouvinte, porque a língua dele
é a Libras, a língua de sinais, né? Então, ele vai estar se comunicando, vai estar passando a sua mensagem, tá? E cabe a nós, ouvintes, entender, compreender o surdo, né? Que a gente não, mesmo que a gente não saiba a Libras, a língua de sinais, mas a gente precisa, eu sei que é difícil, né? Que precisa ser trabalhado isso com a educação, com todos os setores que precisam de uma pessoa para dar essa assistência, né, para o surdo, mas são conquistas e brevemente vai estar bem melhor essa comunicação entre o ouvinte e o surdo, certo? Então é isso, Libras é o quê? Língua brasileira de sinais, é a língua natural do surdo, é a primeira língua do surdo, tá? Primeira língua oficial, é a língua oficial, a primeira língua, Libras, segunda língua, portuguesa, ok? Então esses aqui são alguns conceitos para a gente compreender, aqui adentrar a história da Libras, tá, gente? E aí a gente vai decorrendo com a história, compreendendo o sofrimento, as lutas e conquistas que houve para chegarmos a línguas de sinais oficialmente conhecida como Libras, certo?